Fala, Tigres! É uma montagem que eu estava muito ansioso para fazer. A gente vai fixar ele aqui, se precisar bastante. Pisca em LED, na cor fumê, 2 milhas Angel Eyes. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma situação desagradável, né? O evento da Suzuki Day. Eu até desisti. É jogo de cartas marcadas. É muito legal mesmo o que eles fazem, só que a forma que é feita me surpreendeu negativamente. Agora a gente virou marca. Bora, Tigres! Fala, Tigres! Para mais uma instalação de acessórios. A gente estava com saudades, acredito que vocês também. E chegaram alguns acessórios aqui e a gente está muito ansioso para descer para instalar. São 4 acessórios e um a gente vai instalar aqui e os outros 3 a gente vai ter que instalar na loja. Justamente por isso que demorou para sair esse vídeo, porque o tanque auxiliar a gente consegue instalar aqui, mas os outros 3, que é a lanterna, né, a lanterna traseira, que elas estão aqui, ó, a lanterna traseira, as 2 lanternas traseiras, né, o jogo, os 2 piscas, né, os 2 piscas em LED, todos eles são em LED, né, os piscas em LED fumê e os Angel Eyes, né, os 2 faróis de milha, né, para combinar com os 2 faróis, que são Angel Eyes, também estão aqui. Então o tanque já está lá no carro, né, porque como a gente vai instalar aqui mesmo, eu já deixei pronto lá. E esses 3 aqui não dava para mim começar a instalar enquanto não chegassem todos, porque vai ter que desmontar tanto o para-choque da frente como o traseiro. E então não tem como ir instalando por partes, né? E então chegaram todos os acessórios, né, os 4, e o tanque a gente já vai descer para fazer a instalação e na sequência a gente vai para a loja para fazer a instalação do restante dos acessórios e no caminho eu vou batendo um papo com vocês. Bora? A gente vai dar início à instalação do tanque auxiliar. Eu dei uma olhada brevemente, acho que não vai ser tão difícil. O que eu tentei fazer, tá até com as ferramentas aqui, antes de começar a gravar o vídeo, soltar um pouco esses parafusos do bagageiro para adequar ele um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás. Tem uma folguinha para deixar o tanque auxiliar mais centralizado. Mas eu consegui até soltar esses 2 parafusos e um aqui. Não consegui soltar esse nem os de lá, porque acho que está com torque de máquina e eu aqui na mão não consigo, né? Então eu vou instalar ele, já apertei novamente, né? Vou instalar aqui mesmo e numa próxima ida a uma loja eu vejo se eu consigo soltar e adequar melhor isso, tá bom? Então o tanque auxiliar está aqui. Vou mostrar para vocês. Tirar aqui. Primeiro, aqui tá os miolos das chaves. Aqui para prender, né? As 2 presilhas para prender de rosca. Aqui tá o tanque auxiliar. E agora a gente vai junto começar a instalação. Vamos aqui. Esse aqui a gente tem que tirar. Esse aqui a gente tem que tirar. Aqui tá o tanque, né? Aí, tanque. E esse aqui é o acessório, todo de chapa, bem reforçado, bem feito. Tem a borracha aqui para ficar preso. Aqui em cima, tá vendo? Ele é preso na corrediça aqui do próprio carro. Ó, assim como o bagageiro está preso na corrediça, na chapa do carro, o acessório também vai ser. Ó, mostra aqui, bebezão.
Então, ó, ele tá solto, né? Então a gente vai fixar ele aqui e depois vai prender. Aqui ele tem uma borracha, né? Que ele vai ficar encostado aqui, mas ela é com imã, essa borracha. Então quando você coloca aqui, mostra aqui, babyzão, rapidamente. Quando você coloca aqui, ó, tá vendo? Então ele já tá bem fixo aqui, ó. Tá vendo? Ele já tá com o imã bem preso, mas obviamente que a gente ainda vai prender com parafuso também, tá? E aqui estão os dois suportes para fazer aqui, ó, onde ele vai ficar preso o tanque, e aí a gente vai vir com esse outro acessório para prender. Vamos fazer a colocação primeiro aqui. A gente improvisou com a nossa luminária de acampamento aqui para dar um pouquinho mais de claridade para vocês, pessoal. Então a gente vem aqui agora, ó, abre aqui o ganchinho, coloca aqui na corrediça. Aí vamos vir até o limite aqui. Olha. Agora aqui, ó, você vai ver que o limite é aqui porque é onde ele bateu aqui no suporte na fixação do bagageiro. Se isso aqui eu conseguisse trazer o bagageiro um pouquinho mais para cá, eu ia trazer ele mais para cá. Ou levar o bagageiro mais para frente e instalar ele na parte traseira aqui, entendeu? Mas enfim, como eu não consegui soltar completamente porque o torque tá bem fixo, então eu vou instalar, fazer o vídeo e depois futuramente eu corrijo isso daí. Então, ó, agora já tá fixado aqui em cima. Aqui, ó, eu vou só encaixar aqui, ó, já tá bem preso porque os dois ímãs ele já prendeu. Então, ó, teoricamente ele tá bem preso, só falta agora fixar aqui em cima, né, e colocar o restante das fixações. Então aqui a gente tem agora, a gente tem os miolos das chaves, né, que vai ser quando a gente for fixar ali. Aqui a gente tem uma chave Allen e aqui a gente tem mais uns parafusos, na verdade uns ganchos, né. Eu não sei nem como que, porque não tem manual, pessoal. Então acredito que cada um deles é para cada um desses ganchinhos. Então, aqui a gente vem e vai prender aqui, né? Ó, agora que a gente coloca as porcas, né? E conforme mostra nas fotos do AliExpress, é dessa forma aqui. Eu não sei muito bem para que serve isso, porque isso aqui não prende nada. E agora, vou colocar aqui, ó, na parte de baixo, esse gancho. Eu não sei se alguém souber aí qual que seria a finalidade disso. Pode ser para passar uma corda, porque fixar mesmo, ele tá fixo aqui nos dois ímãs com borracha, que ele tá bem preso, e aqui em cima, nesses dois parafusos que ele travou as duas garras aqui na corrediça do carro. Aí que tá a fixação, porque esses dois ganchos aqui, esses dois pitão, sei lá como é que chama, ele não tá prendendo nada, ele não tá dando fixação nenhuma. Se alguém souber aí, se alguém também tem esse tanque e souber, deixa nos comentários aí, pessoal, porque sinceramente eu não sei, como não tem manual e também nas imagens do local que eu comprei e de todos os lugares que eu pesquisei, não tem nada passando uma corda ou um elástico, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ver se agora não vai pegar aqui, né? Vamos ver se agora não vai pegar. Não pegou. Então pode ser que seja para elástico. Então é isso, ó. Bem feito, tá? É um plástico
bem duro, né? A espessura dele é bem reforçada, eu não sei quantos milímetros, mas você batendo você nota que ele é bem grosso, né? Ele é próprio para combustível, né? Tem os dizeres, tá tudo em inglês. Gasolina, 2,6 galões, né? Que são 10 litros. O galão é 3,78, então você multiplicar por 2,78 vezes 2,6 galões vai dar os 10 litros. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai instalar aqui, né? Aí a gente vem com uma das travas aqui, né? E aí você vem com esse aqui, e aí você pega, vai rodar até travar, e aí você vem com o miolo da chave e põe no seu devido lugar aqui. Deixa eu já colocar o outro. Então fica bem firme, né? Porque ele está bem preso, né? O ferro com borracha, então não vai fazer barulho. E aí você tem duas fixações, então ele vai ficar bem preso, né? Não tem como cair. Ele ainda está solto, tá? Porque eu ainda não prendi ele tudo, né? Não travei ainda. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place. Ficou bom, né? Já que você tá aí, bebezão, já mostro aqui, ó. Agora que a gente vai colocar a chave. Já coloquei uma, né? Cada chave, essa chave aqui desse de cima, não é na de baixo. Então você deixa duas chaves, uma de cada dentro e deixa a outra em casa, né? Tá? Não é as mesmas chaves. Deixa eu... Agora ele está bem preso, não consegue mais abrir, né? Você não consegue mais abrir porque está preso. É isso aí. Deixa a chave aqui no chão. E aqui também é o respiro, né? Quando você for abastecer, você tem que abrir o respiro. E aqui, ó, no bocal, ele tem aqui a tampinha dele, né? E aqui, ó, ele tem o bico, uma borracha bem reforçada também, com a outra borracha aqui para dar vedação, uma borracha mais macia. Aí você vai pôr ela aqui quando você precisar abastecer. Opa. Aqui, deixa eu tirar aqui, deixa aqui, quando você for abastecer. Tá vendo? Então aqui vai estar de combustível, né? Aí você prendendo aqui, aquela borracha mais macia vai travar aqui e não vai dar vazamento, vai vedar. E aqui você tira daqui, né? Aqui com o suporte. Aqui tem que abrir ali na parte de dentro do carro. Você abre aqui e abastece. Então assim, você fez a viagem, fez a tua expedição e precisou, é bem fácil abastecer. E não precisando também, deu tudo certo, a tua navegação, tua autonomia deu tranquilo, deu conta. No mesmo dia que você finalizar a viagem, você tira aqui e já joga no tanque. Então você não perde o combustível, né? O combustível vai ser utilizado no teu dia a dia, independente de ter usado na viagem ou não. Bom, é isso aí, pessoal. Ele está bem instalado. Já fiz os apertos aqui em cima, está bem apertado, tá? Aqui o bagageiro ele pode ir um pouquinho mais para frente ou um pouquinho a coisa mais para trás, e aí dá para centralizar melhor o tanque, tá vendo? Na minha montagem que eu testei, eu poderia colocar ele aqui onde eu coloquei ou colocar ele aqui, né? Mas aqui ele ia ficar muito na traseira.
Então, como eu não consegui mexer no bagageiro, aqui ficou melhor. Ele até assim, eu achei que ficou legal, porque ele está pensando no vidro, ele não está centralizado no vidro traseiro, mas pensando no carro, na homogeneidade do carro, ele está no CG, né? A gente fala na aviação, a gente fala no CG, ele está mais no meio. E o estilo ficou bem legal, né, Bebizão? Fora a autonomia que a gente resolve o nosso problema, o estilo dele ficou animal, ficou muito bonito. Ele não passa, do espelho retrovisor, tá vendo? Então assim, ó, se o espelho retrovisor raspar, aí tudo bem, né? Mas se você não estiver pegando o espelho retrovisor, olha, ele tem o acesso na mesma amplitude, né, do retrovisor. Então, ele não passa muito, né? Então, ficou bem legal. Então, pessoal, com a instalação, acho que a gente merece um like aí, né? Ou até nos comentários se vocês curtiram, se vocês gostaram da montagem, se vocês gostaram do tanque. Se acharam fácil? Se acharam fácil a montagem, porque eu achei bem tranquilo a montagem. E também com relação aos ganchinhos, se alguém já tem, se sabe qual que é a funcionalidade dos ganchinhos. Vamos para a próxima? Bora, Tigres! Agora o canal virou moda, hein? A gente agora tem o chapeuzinho, ó, um estilo mais praiano, viagens de praia, bem legal. Também tem a regulagem aqui, bem bacana. Inclusive a gente usou muito na viagem de Punta Cana. Tem o chapeuzinho, né, que eu estou usando, e um aqui de amostra também. Uma qualidade muito boa, né? A aba em azul, a frente um verde musgo, o logo é um couro, né? Pedi em couro, um couro preto fundo para destacar a marca. Aqui a redinha é um marrom, né? Um bege mais claro, mas bem legal a regulagem. Então é isso, pessoal. Vocês que gostaram e que acompanham o canal Bora Tigre, na descrição eu vou deixar o link para vocês e também no nosso Instagram, no @BoraTigres, na bio. Também é só clicar na bio que já vai direcionar vocês direto para a lojinha do Bora Tigres. E vai ter muito mais, não vai parar por aí não. Só está começando. E aqueles que querem ser membro do canal, também ajudar o Bora Tigre de alguma forma, também chegaram os adesivos. E os adesivos a gente vai estar dando para os nossos membros, né? Os adesivos, ó, o Bora Tigre, vou mostrar um aqui mais de perto, ele é redondo, ele não é quadrado não, ele só está no papelzinho, mas ele é um adesivo redondo. Tá bom, pessoal? Então isso a gente vai estar dando para o pessoal que for membro do canal. Agora a gente virou marca. Bora, Tigres! Bom, pessoal, finalizada a instalação do tanque, né, do tanque auxiliar, agora a gente já está a caminho da loja para a gente fazer a instalação dos outros 3 acessórios, né, o pisca em LED, né, na cor fumê, os 2 faróis de neblina Angel Eyes e as 2 lanternas traseiras também, né, todos eles em LED. As lanternas traseiras são em aquela que imita, né, a bandeira da Inglaterra, que é o que eu queria, porque tinha vários modelos, né, de lanterna em LED. Mas o que eu acho a mais legal, né, a mais estilosa, é a que imita a bandeira da Inglaterra. Porém, essa montagem, né, esses 4 acessórios, é uma montagem que eu estava muito ansioso para fazer, e é a que eu mais queria, né, fazer. Porém, demorou um pouquinho porque é uma montagem cara, né? São 4 acessórios que ficou bem caro para mim. E eu tive que ir comprando aos poucos, de acordo, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nenhuma renda do canal ainda. Então eu tive que fazer com a nossa disponibilidade, né? Então foi aos poucos, né? E aí eu tive que ir esperando chegar, conforme eu expliquei agora há pouco,
como você tem que desmontar o para-choque dianteiro e o traseiro, também não ia dar para instalar um a um, né? Então tive que esperar chegar todos, fui comprando também aos poucos e agora deu certo. Então vou até falar para vocês e vou deixar o link na descrição para vocês e cada um desses 4 acessórios. O pisca em LED ficou quanto, Babyzão? 265,98. 265,98 o pisca, né, em LED. Os 2 faróis de neblina. 216,18. 216,18. O tanque 2.492,97. 2.492,97 o tanque. Então você vê que é bem caro. E as lanternas, que é o mais caro, que é 3.299,80. 3.299,80 as lanternas, né? Você vê que as lanternas tinha de 1.100 mais ou menos até 3.000. E era a que eu queria, e acredito até a qualidade, né? Porque tem tem luz de neblina, tem tudo, né? Pisca, ela é bem completa. E então eu tive que ir comprando aos poucos, tá? O total dá 6.274,23. 6.274,23 e tem um detalhe, né? Tem mais a instalação, que esses 3 que a gente está indo na loja agora tem a instalação que eles me cobraram por ser parceiro deles, me cobraram até um valor justo, não barato, mas um valor justo, R$350 para instalar esses 3 acessórios, né? Lanterna, pisca e o farol de neblina, que ficou quanto, Bebizão? Com uns 350? Com a instalação, 6.624,23. 6.624,23 o total. Então você vê que é um investimento alto, né? De acessórios, né? Tudo bem que está valorizando o carro, tudo, né? Tá ficando diferenciado, mas para você ir comprando, não teve jeito, tive que ir comprando aos poucos, tá? Então eu vou deixar na descrição para vocês e tem a item, o link, né? Tá? E o valor novamente. Vou mostrar aqui, Babyzão, as peças, tá? Ó. Insta. Esse aqui é o pisca, né? Ó. Pisca em LED, na cor fumê, pisca da frente, dianteiro. Esse aqui é os 2 milhas Angel Eyes. Olha. Tá vendo? Ele tem o LED em volta aqui, igual os 2 faróis que a gente colocou. Aqui eu vou colocar aqui no chão, que são as 2 lanternas traseiras. Mostra aqui, Babyzão. Ó. Tá vendo? A gente vai colocar aqui. Opa. Ó. Também em LED. E ele também vem toda a fiação e também é plug and play. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize. Girlfriend, you gotta get it right. You gotta want it with all your might. Girlfriend, you gotta learn to find. Bom, pessoal, e finalizada a instalação, as 2 lanternas, tá com a ré ligada, tá? Eu vou acender aqui. Ficou legal, deixa eu tirar a ré agora. Bem legal, né? Deixa eu ligar o pisca aqui, Babyzão, pra... Muda a cara. Tá louco, ficou muito bonito. E fora que ela é, né, fumê, né? Deixa eu desligar. Fora que ela é fumê, né? Tá vendo? Ela desligada também dá um outro estilo, né? Isso, mostra em detalhes. Agora eu vou mostrar aqui a frente. O tanque, né? O tanque. Muito legal.
E aqui agora a frente, também eu vou mostrar primeiro desligado, para ver que agora não tem mais os laranjinha, né? A frente agora tá toda preta. Então foi instalado os piscas, fumê, né? Não tem mais aquele laranjinha. E também os faróis de neblina, Angel Eyes também igual os faróis, para ficar padronizado. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. Então, uma coisa que eu vou ter que fazer é comprar um interruptor, né? Um ou dois, para desligar, né? Porque como eu tinha esquecido de comprar um interruptor, os botãozinhos, então ele ligou na própria lanterna para ficar ligado, né? Quando eu ligo a lanterna, liga tudo. Mas para não ficar tanta informação, o ideal é comprar os botões e ligar um em cada. Quando você quiser ligar, você liga. Vou ligar aqui e deixar suas setas. Do outro lado esquerdo. O pisca. Deixa eu ver o pisca que eu não tinha visto. Bem legal. Agora vou ligar tudo com as setas também. Legal? Deixa eu ver como é que ficou. Bem legal. Vou ligar agora geral. Ele todo ligado. Taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get E é isso aí, pessoal. Mais uma montagem completa que eu achei que ficou sensacional. Dá mais um giro, bebizão. a place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. Se vocês gostaram da montagem, curte, compartilha, deixa nos comentários o que vocês acharam, porque a gente quer saber da opinião de vocês, é muito importante para nós. E com isso a gente finaliza essa montagem. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma situação desagradável, né, que aconteceu com a Suzuki, né? No caso, o evento da Suzuki Day. E quando eu comecei esse canal, eu com o Babyzão, a gente criou o canal para compartilhar com vocês, com os nossos amigos, os nossos momentos, as nossas aventuras, as nossas viagens. E a gente não tem compromisso nenhum com nenhuma empresa, não temos nenhum patrocinador. Então, assim, a gente decidiu sempre passar aquilo que a gente está sentindo para vocês terem feedback das nossas dificuldades, não só no carro, nas aventuras, aquilo que é coisa boa e aquilo que é coisa ruim. E a gente decidiu estar falando, no caso do evento da Suzuki Day, porque é uma situação bem chata, né? É uma frustração que nós tivemos e que eu acredito que muita gente também tem. Acredito não, depois eu vi até no Instagram os comentários, porque eu fui comentar lá no Instagram e vi que nos comentários muita gente também teve a mesma frustração que nós. Então, por dois motivos. Primeiro, para a própria Suzuki, né, mudar esse procedimento, e para vocês, né, que estão nos acompanhando, né, na nossa comunidade do Bora Tigres, também ficarem atentos, vocês também não terem a mesma frustração que a gente. Então o que aconteceu? A gente comprou o carro aproximadamente 9 para 10 meses, e ficamos esse tempo esperando abrir, né, a vaga aqui em São Paulo, porque quando a gente comprou o carro já tinha sido o evento de São Paulo, que a gente queria participar, a gente queria conhecer as pessoas,
os organizadores, queria estar com o nosso Jimny no evento desse. Quando a Suzuki anunciou, né, o planejamento do ano, o calendário do ano, então eu já me programei, coloquei na minha agenda para que meia hora antes eu já ficasse preparado ali, né, no computador para não ter problema. E foi o que aconteceu. Essa semana, né, dia 20, era a abertura das inscrições, então 9h30 eu já estava preparado, começava às 10, 9h30 eu já estava preparado de frente para o computador e 15 para as 10 eu já estava ali, né, dando um F5, porque eu falei, vai que começa um pouco antes, dando um F5, me preparando ali, focado para não perder a inscrição. Até para estar lá no evento e passar para vocês, que a gente ia gravar e ia mostrar tudo para vocês. E eu dando F5 e nada, indisponível no lugar que você clica para fazer a inscrição, estava indisponível. Deu 10h07, para não ficar muito tempo e depois ter algum argumento, eu já mandei para o vendedor que eu comprei o carro aqui em São Paulo, na Hack. Inclusive, é bom ficar claro que a Hack não tem nada a ver com isso, a concessionária. O Ralph, o vendedor, foi super solícito com a minha reclamação, com a minha necessidade. Tentou de muitas formas até tentar nos encaixar, mas como eu achei que foi uma sacanagem da Suzuki, não só com a gente, mas com várias outras pessoas, eu até desisti, porque o Ralph falou, eu te encaixo numa outra modalidade, num outro dia, eu até desisti porque eu fiquei bem chateado, né? Achei que foi uma falta de respeito da Suzuki com os seus clientes. A minha surpresa foi quando eu falei com o Ralph e ele foi verificar, 10h08, 8 minutos apenas, que não tinha aberto, né, estava indisponível, falou que já estava esgotado. A concessionária entrou em contato com a Suzuki e a Suzuki falou que já estava esgotado. Eu falei, mas espera aí, como que está esgotado se nem abriu? Eu desde as 9h30 em frente ao computador, 9h45 já dando o F5, 10h07 eu te mandei a mensagem e em nenhum momento ficou disponível. Não faz sentido isso, né? Então na nossa cabeça como brasileiro, só leva a crer que é jogo de cartas marcadas. Não existe possibilidade de você fazer inscrição. Talvez um ou outro consiga, não sei como, porque se nem abriu, como é que dá para conseguir, né? Então é complicado. A sacanagem que eu acho com o público no geral de Suzuki, ou quem está comprando zero, ou para quem está comprando um seminovo, ou para quem nunca foi e quer ir, é porque eles fazem toda a divulgação no Instagram que tem a inscrição para ficar ligado 10 horas, divulgam um dia, tudo, e as pessoas ficam de frente do computador, que foi o meu caso, né? E caso de muitas pessoas no Instagram, lá no comentário do pessoal, e frustra todo mundo, porque a gente não consegue se inscrever. Então, assim, da nossa parte, eu desisti, eu não vou mais participar do Suzuki Day, nem desse ano e nem dos próximos, não tenho mais vontade nenhuma de participar. Falei para a Daniela, falei, não tem problema, a gente vai para as nossas viagens, a gente vai mostrar acampamentos selvagens diferenciados, lugares diferenciados, e lá que a gente vai estar testando o nosso Suzuki. E a comunidade que eu esperava conhecer e criar amizade no Suzuki Day, a gente vai criar no nosso dia a dia com a nossa comunidade Bora Tigres. Então é isso, pessoal, é uma crítica, né, que a gente precisava passar para vocês, porque com essa crítica talvez a Suzuki muda a forma de atuação para esse evento Suzuki Day que é muito legal mesmo o que eles fazem, só que a forma que é feita me surpreendeu negativamente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa montagem, todos os acessórios, e até a próxima.